surto de coronavírus. O governo chinês confirma a primeira morte fora da província onde o contágio começou. O governo chinês isolou cidades para conter o coronavírus que se espalha pela Ásia. Cidades próximas de Wuhan, epicentro do surto, receberam restrições de viagem. A circulação de trem foi suspensa. Na capital, Pequim, as autoridades teve os primeiros casos registrados ainda em dezembro de 2019. Em mercado do coronavírus matou também milhares de pessoas e também aumentou mais um homem que desembarcou num voo vindo da China. A vítima é um homem de 78 anos que morava no norte da Itália. Com 22 casos confirmados, a Itália é o país europeu com o maior número de infectados pela doença. A Organização Mundial da Saúde quer preparar hospitais de todo o mundo para o misterioso vírus chinês. Os cientistas chegaram à conclusão que o novo tipo de coronavírus pode ser transmitido porque se a gente sair... Caso você tenha chegado agora, um bom dia, que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos na segunda mensagem desta série, Finalmente a Boa Notícia. Como nós precisamos de boas notícias nesses dias difíceis. Se você entra no Facebook ou no seu canal de notícias favorito ou no horário de notícias da sua televisão, talvez você não vai encontrar nenhuma boa notícia. Ou notícias que mexem conosco, trazem incerteza para a nossa vida, trazem medo e alguns outros sentimentos que envolvem a nossa vida neste momento. De fato, as notícias não são boas. Estamos aguardando e orando para que nós possamos chegar neste momento onde nós vamos receber as boas notícias, os resultados, as melhoras no resultado neste momento. Mas, por enquanto, nós estamos buscando ao Senhor. Mas como essas notícias ruins, elas mexem conosco, mexem com o nosso emocional. E a forma com que você vai passar por este momento, a forma como você vai passar neste momento de crise, o que define isso é justamente a sua forma de enxergar esta situação. Ou você vai enxergar essa situação voltados para a perspectiva de Deus, de que Deus está nos ensinando algo, de que Deus está trabalhando em nossa vida, mesmo em momentos difíceis, o Senhor está coordenando todas as coisas e nós colocamos a nossa confiança, a nossa fé, a nossa disposição em passar por esses momentos nas mãos do Senhor. Ou se não, você vai passar por esta crise com uma perspectiva distante de Deus. E, sinceramente, eu não consigo compreender, entender como alguém consegue passar por este momento sem uma esperança viva. Sem uma esperança que vem do alto para as nossas vidas. Sem o entendimento de que Deus está ordenando todas as coisas. Porque esta crise, o que ela trouxe para nós, tem algo que ela trouxe para nós, é o reconhecimento de como nós dependemos do Senhor. E você escolher passar por este momento, numa perspectiva voltada para você mesmo,
como que isso tudo que aconteceu é mais uma vez fruto do acaso, ou no momento tão polarizado que nós estamos vivendo, num momento de mundo tão polarizado, algumas pessoas, isso é fruto de um cenário político, econômico e tantas outras especulações que estão surgindo neste momento. É de fato desesperador passar por isso desta forma. Mas sabe por quê? Que talvez nós corremos o risco de passar por esta crise, de passar por este momento distantes da perspectiva de Deus? Foi o que nós vimos na semana passada. Na primeira série dessa mensagem, Finalmente a Boa Notícia, eu disse que para termos uma boa notícia, nós precisamos olhar para uma má notícia. E nós falamos sobre este vírus que penetrou em toda a humanidade, em toda a esfera da criação. E como o pecado ele nos distancia de Deus. E como o pecado ele distorce a verdade a respeito de Deus, distorce a nossa imagem, a criação. Como que o pecado ele causa separação entre os relacionamentos, entre marido e mulher, quando nós olhamos para o texto de Gênesis que meditamos na mensagem passada, como que trouxe separação entre Adão e Eva. Isso representa a separação das nossas relações. Como que isso trouxe separação entre nós e Deus. E por isso corremos o risco de passar por este momento e de vivermos uma vida distantes da vontade de Deus para nós. Mas hoje nós vamos falar sobre uma boa notícia. Finalmente a boa notícia. Se falamos sobre o vírus, hoje então nós vamos falar sobre a cura. Quando talvez todos nós estamos observando o cenário científico, as pessoas que trabalham com isso, os pesquisadores, os acadêmicos, trazendo notícias do caminhar da pesquisa com o Covid-19. Estamos todos ansiosos por uma vacina, por uma cura. Espero que de verdade que sim, esse momento chegue logo. Mas talvez nós já ouvimos falar de alguns processos para isso. No meio da pesquisa de remédios que funcionam, que não funcionam, que pode, como que isso é validado. E a gente está vendo como que é um pouco desse processo de uma pesquisa científica. Primeiro eles têm uma etapa de estudo, onde eles vão ali pesquisar, analisar, ver o que já foi feito, ver novas possibilidades. Achando algo, eles passam por uma fase de teste, onde eles escolhem um grupo de pessoas para testar aquele medicamento, analisam os resultados, olham bem de perto. Depois eles trazem a comprovação disso, os resultados desses testes. E por fim, nós temos a aprovação, para que esses remédios dos órgãos competentes para isso, para que esses remédios possam chegar até nós, remédios, as vacinas. Claro que não sou um cientista, não sou um acadêmico da área de saúde, mas basicamente um projeto de pesquisa até chegar até nós um remédio, uma cura, passa por estas etapas. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo à igreja em Corinto. 1 Coríntios capítulo 15. Paulo ele vai falar justamente sobre esta cura. E ele vai tratar, de certa forma, justamente nessas etapas, trazendo uma introdução, falando com os irmãos daquela igreja. Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15. Deixa a sua Bíblia aberta, deixa o seu texto bíblico aberto. Nós vamos voltar em várias partes deste capítulo durante esta mensagem.
Mas veja que interessante como que Paulo introduz o assunto, trazendo primeiro um estudo daquilo que ele está falando, o conteúdo daquilo que ele vai trazer. Versículo 1 e 2, acompanhe comigo. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Paulo começa então dizendo para esses irmãos a respeito daquilo que ele vai falar sobre como nós somos salvos, sobre o evangelho de Cristo Jesus que ele trouxe para a vida daqueles irmãos, que ele, Paulo, tem perseverado, e que alguns dos irmãos daquela cidade também têm perseverado. Veja que ele segue então apresentando os testes, de certa forma, sobre aquilo que ele está falando. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O que ele está dizendo aqui? Olha, o que eu trouxe para vocês é algo que eu mesmo conheci. É algo que eu mesmo vivi, algo que eu provei, que Cristo Jesus morreu e que Cristo Jesus ressuscitou. Cristo morreu pelos nossos pecados, para pagar as dívidas dos nossos pecados, a nossa dívida, o nosso escrito de dívida, a nossa culpa. E eu mesmo, Paulo, sou testemunha disso. E aí ele vai trazer então algumas comprovações. Veja versículos 6 a 8. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Depois de Paulo dizer, olha, eu estou falando com vocês sobre o Evangelho de Cristo Jesus que salva as nossas vidas. Eu estou dizendo que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou e que eu conheci isso na minha própria vida, mas não só eu sou testemunha disso, está aqui a comprovação de que Ele morreu e de que Ele ressuscitou. Foi visto por mais de 500 pessoas, foi visto por seu irmão Tiago e depois também sou prova viva de que Ele ressuscitou. E quando nós olhamos na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 10, o próprio Deus aceitou o sacrifício, aprovou o sacrifício de Cristo Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Porque Jesus Cristo fez o que Deus quis. Nós somos purificados do pecado pela oferta que Ele fez, de uma vez por todas, no seu próprio corpo. Nós somos purificados, nós somos libertos, nós somos santificados por causa do que Cristo Jesus fez. E Ele fez o que o próprio Deus quis. E nós temos a aprovação. Mas sabe por que Paulo ele apresenta dessa forma a carta a esses irmãos em Corinto? Porque tinha um problema. Porque esses irmãos estavam procurando algo e alguns não acreditavam na ressurreição de Cristo Jesus ou na ressurreição corpórea de Jesus. E veja o versículo 12. Ora, se é correto pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Como, pois, que alguns de vocês dizem que o corpo não pode ressuscitar? Existia um grande debate, existia um grande problema acerca da mensagem que Paulo estava trazendo da ressurreição de Cristo Jesus. Mas antes de eu continuar, deixa eu trazer para você um pouquinho do contexto desses irmãos em Corinto. A cidade de Corinto era uma cidade estratégica, uma grande potência de sua época.
mas também uma cidade idólatra, uma cidade imoral, com profundos problemas nessas áreas. E esses irmãos da igreja em Corinto sofria por algumas influências de outras filosofias, de outras religiões, influências desse contexto imoral. A igreja em Corinto, por outro lado, em um primeiro momento, enxergamos uma igreja, de certa forma, problemática, de irmãos que precisavam amadurecer, de irmãos que precisavam crescer na fé, mas a igreja, neste momento, estava semi-dividida por essa forma de pensar. Alguns diziam que o corpo, a matéria que é má, não, isso não acontece. Como que Cristo Jesus, sendo bom, ele poderia ressuscitar de forma corpórea, em matéria? Não, isso é inviável para acontecer. Outros diziam e acreditavam na mensagem de Paulo, daquilo que Paulo estava dizendo. Uma igreja que estava sofrendo alguns problemas, que estava sendo dividida por influência do seu contexto. Então Paulo escreve 2 cartas, uma carta extremamente exortativa, uma carta dura. E Paulo também escreve uma carta de reconciliação com esses irmãos. Mas fazia parte do contexto dessa influência 2 grupos que influenciavam muito o contexto religioso judaico da época. Primeiro, os saduceus, o que, se fosse hoje, eu chamaria de PRJ, Partido Religioso Judeu. Esses acreditavam na lei escrita, aprovavam e ok, mas eles tinham algumas ressalvas, alguns problemas. Eles não acreditavam na ressurreição do corpo, não acreditavam na imortalidade da alma e não acreditavam na predestinação divina. E estes saduceus estavam influenciando o pensamento na época. Outro grupo, os fariseus. Um grupo antigo que nasceu possivelmente pós-exílio de Israel. E que acreditavam na lei, mas, de certa forma, não viviam como pessoas que confessavam a Cristo, que confessavam ao Senhor Deus, seguidores da lei de Deus, não viviam de forma piedosa. É como alguém que entende o que está escrito, mas, na prática, essa pessoa não vive muito. Esses eram os fariseus. Um contexto polarizado. Veja que os irmãos da igreja em Corinto viviam um contexto muito parecido com o nosso hoje. Como essa situação do coronavírus revelou as idolatrias da nossa geração, do nosso tempo, aquilo que nós colocamos como deuses em nossas vidas, quando nós perdemos alguma coisa neste momento, como isso tem revelado o que está em nossos corações também, talvez num contexto de imoralidade, como nós vivemos hoje dentro do cenário da corrupção, da política, quando nós olhamos, talvez temos pouca esperança, ou num contexto extremamente polarizado, onde quando a maioria das pessoas, quando nós falamos sobre saúde, nós enxergamos tudo apenas com posições políticas e cada um defendendo o seu lado com a sua posição. A discussão a respeito da ressurreição de Cristo estava num contexto bem polarizado, dentro de um contexto muito parecido com o que nós estamos passando hoje. Como este contexto influencia as nossas vidas hoje? Falar a respeito da salvação, ou se precisamos de fato de um Salvador,
falar a respeito de eternidade, para onde nós vamos, depois que tudo aqui acabar, depois da morte, o que vai acontecer com as nossas vidas, isso influencia muito sobre como nós vamos viver. Isso influencia muito sobre como nós vamos passar por este momento de crise, como nós vamos entender a boa notícia ou não. Saber que Cristo Jesus morreu, pagou o preço dos nossos pecados, ressuscitou, nos dando uma nova e viva esperança de que se Ele ressuscitou, nós também, juntamente com Ele, para essa nova vida, até a eternidade com Ele. De que precisamos de um Redentor, de que estávamos em pecado, de que nós erramos, de que nós infringimos a lei de Deus, saímos do alvo, mas que Deus, sendo um Deus misericordioso e perdoador, um Deus amoroso, enviou seu Filho Cristo Jesus para nos salvar. É sobre isso que Paulo está falando com eles, apresentando a cura para esse vírus que é o pecado, que distorce a nossa imagem, que distorce a imagem de Deus para nós, que nos afasta de Deus, que nos afasta do próximo. Então Paulo ele vai começar fazendo algumas afirmações a respeito da cura para este vírus. Paulo ele faz uma série de afirmações contrárias à morte de Jesus, dizendo, olha, se Jesus não ressuscitou, ele faz uma antitese daquilo que ele vai trabalhar, da esperança que ele está trabalhando no contexto dessa carta. Então, em primeiro lugar, se Jesus não ressuscitou, nós não temos outra esperança. É isso que Paulo vai dizer. Se Cristo Jesus não ressuscitou, então não existe cura alguma. Então nós estamos caminhando para a morte, para todo sempre, então. Veja o versículo 13 do capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Depois, até o versículo 19, Paulo ele vai fazendo algumas afirmações, dizendo, olha, se você crê dessa forma, que Cristo Jesus não ressuscitou, que não existe uma cura para este vírus do pecado, então olha como você acredita, olha como você vive. A pregação, ela é inútil. A pregação a respeito de Jesus, o que Paulo trouxe, o que Paulo viveu, quando Paulo ele apresenta o estudo, a prova da vida dele de dizer, olha, o evangelho que eu apresentei para vocês, que antes eu recebi, que antes eu vivi, que antes eu mesmo fui resgatado, está aqui esta mensagem, que Paulo está dizendo, olha, se Cristo Jesus não ressuscitou, a minha pregação, o resultado dela na minha vida é totalmente inútil. A fé de vocês, Paulo vai dizer no versículo 14 e 15, que a fé dos irmãos em Coríntios é inútil. A fé em Jesus é inútil também. No versículo 17, Paulo ele vai dizer que todos ainda estão perdidos em seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, estamos todos perdidos. No versículo 18, todos que morreram em Cristo estão perdidos também. E por fim, no versículo 19, Paulo ele vai dizer, não há esperança para a eternidade. Se Cristo Jesus, então, não ressuscitou, vamos comer, vamos beber, porque amanhã morreremos. Não existe, então, esperança alguma. Se Cristo Jesus morreu e não ressuscitou, então não resta mais nada para nós. Uma vida sem esperança, você já pensou nisso? Já pensou nesse contexto que nós estamos vivendo, nós que estamos aguardando os grandes laboratórios, vendo dia após dia nos noticiários os resultados das pesquisas a respeito de remédios, estamos esperando por uma cura. O que Paulo está dizendo para ele é como se fosse alguém chegando nos noticiários de hoje dizendo, olha, nós não vamos descobrir cura alguma. E algumas aí que a gente pensava que dava certo, nunca vai dar certo. Sabe o que vai acontecer? Todos vão pegar e todos vão morrer.
É como se alguém estivesse dizendo isso para nós hoje. Paulo está dizendo, olha, se vocês que dizem que Cristo não ressuscitou, vocês estão dizendo isso para nós. Vocês estão dizendo que não existe mais esperança para a nossa vida. Porque se Cristo Jesus não ressuscitou, se a nossa vida, se a nossa esperança se limita apenas a este tempo que nós estamos aqui, então não vale a pena. Então nós não temos mais para onde correr, nós não temos mais nenhuma esperança. Se Jesus não ressuscitou, não há esperança que ressuscitaremos. Permanecemos sem Cristo, sem esperança, sem Deus no mundo. Você já imaginou uma vida nessa perspectiva? Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Cristo Jesus, Ele ressuscitou. Veja, quando Paulo ele apresenta todas essas afirmações contrárias à morte de Cristo, ou essas afirmações que condizem com alguém que está dizendo Cristo não ressuscitou. E veja agora a profundidade e a importância quando nós dizemos o nosso Redentor vive. Porque essa é a nossa vida sem essa esperança. É assim que iríamos viver. Não adianta mais nada, não teríamos mais nenhuma esperança. Mas hoje nós podemos dizer, o nosso Redentor vive. Glória a Deus por isso. O nosso Redentor vive. Nós podemos ter uma nova e viva esperança. E é isso que Paulo está trazendo aqui. Dizendo para esses irmãos, se por um lado as afirmações, o resultado daqueles que não creem na ressurreição de Cristo Jesus e como eles vão viver, qual o resultado dessa vida, agora então Paulo vai utilizar de alguns argumentos para validar aquilo que ele está falando a respeito da ressurreição de Cristo Jesus e como nós podemos crer em sua ressurreição. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer, porque cumpre uma promessa, veja o versículo 20 e 21. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. O que Paulo está dizendo, se em Adão a morte, em Cristo Jesus a cura, a vida. Na semana passada nós estudamos o texto de Gênesis capítulo 3. Nós vemos o que aconteceu, como a serpente, como Satanás induziu Eva ao pecado, ela a Adão. Então os dois se afastaram um do outro, se afastaram da presença de Deus. E no diálogo, quando Deus pergunta a Adão, o que aconteceu, o que você fez? Ele diz, foi a mulher diz, foi a serpente. Deus ali vai dizer quais são as consequências disso. Mas especificamente para a serpente, ele vai dizer, colocarei inimizade entre você, serpente, e o descendente da mulher. O descendente que nós entendemos hoje ser Cristo Jesus. E Deus ele diz, e este te esmagará a cabeça. E este terá o poder de vencer. E o que nós vemos aqui agora, então, Paulo falando a respeito disso, está podendo dizer, olha, Cristo Jesus cumpriu a promessa, ele venceu, ele esmagou a cabeça da serpente, ele venceu a morte. E quando ele se apresenta aos discípulos em Mateus capítulo 28, dizendo, toda autoridade me foi dada. Cristo Jesus está reinando. Se ele cumpre uma promessa, ele também nos traz uma nova esperança. Versículo 22 e 23. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Porque ele venceu. Porque se em Adão o pecado, a morte, em Cristo a vida, a vitória, em Cristo o cumprimento desta promessa,
que Deus ele trouxe, que nós entendemos como uma promessa lá em Gênesis 3, algo que aponta para Cristo Jesus, então uma nova esperança. O que Paulo está dizendo agora, podemos crer. Se antes nós não podíamos crer na cura, nessa separação, estávamos olhando apenas para a morte eterna, agora porque Cristo ressuscitou, nós temos uma nova esperança então. Nós temos a esperança na cura para este vírus que nos separa, que nos distancia de Deus. Terceiro, Paulo ele vai dizer, porque nos dá certeza do seu reino. 24 e 25, e então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Paulo está trazendo algo bastante interessante quando ele trabalha na conotação de tempo, que esta obra já começou, que ele está reinando, mas chegará o dia que reinaremos com Cristo Jesus em glória, na presença, usufruindo da presença de Deus, de forma, na plenitude desta presença. Não só olhamos para a eternidade no reino de Deus e cremos, não vai ter mais coronavírus, não vai ter mais morte, tristeza ou dor, mas sabemos da presença, da plenitude da presença de Deus, que Jesus Cristo, que a obra da redenção, ela está sendo feita. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 diz: então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. A certeza de que Cristo Jesus morreu, ressuscitou, venceu a morte, a primícia, e que nós também ressuscitaremos, também que nós também reinaremos com Ele, que nós também recebemos a vida eterna, que não estamos mais caminhando para uma morte eterna, para o inferno, para um lugar de dor eterna, mas nós temos uma nova e viva esperança, porque Cristo Jesus venceu. Sabe o que isso muda em nossas vidas? Se por um lado saber ou não crer que Cristo Jesus morreu, ou não crer que Cristo Jesus ressuscitou, nos tira totalmente a esperança. Acreditar na profundidade desta palavra, no cumprimento de uma promessa que nos dá uma nova e viva esperança, a certeza do seu governo, que Ele está reinando sobre as nossas vidas, faz a gente olhar para o passado, o nosso passado de pecados, o nosso passado de erros, o nosso passado contaminados com um vírus que nos distanciava de Deus, e ter a certeza que Cristo Jesus trouxe a cura, ter a certeza do perdão dos nossos pecados, ter a certeza da reconciliação. Sabe o que isso traz para nós? Uma visão futura, de que tudo isso passará, de que todo esse momento de dor, de que todo esse momento de crise, Deus está reinando, está governando sobre todas as coisas, e nós temos uma esperança futura, uma esperança maior. Isso traz para nós alívio para os nossos corações. Isso traz para nós uma certeza poderosa de que nós vencemos juntamente com Cristo, porque Ele venceu. Nós que não podíamos nada, nós que estávamos caminhando para a morte eterna, mas Ele venceu, e nós juntamente com Cristo. Isso muda a nossa vida hoje. Por isso eu quero deixar, antes de terminar, duas coisas para você refletir e praticar. Onde você tem colocado a sua esperança? No seu trabalho, sua carreira, sua profissão, quando você olha para a sua família, os seus filhos, os seus bens, ou tudo que você tem aqui, você pode talvez se sentir completamente satisfeito,
Ou talvez nesse momento de dor difícil você perdeu algo e está passando por um momento de angústia. Mas como Paulo, ele diz, se a nossa esperança se limita, se a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas a esta vida, nós vamos ser os mais infelizes de todos os homens, porque a esperança dele é muito maior, porque o que ele fez nos traz uma esperança muito maior, uma esperança na eternidade juntamente com ele. Por isso eu te convido a você mudar a sua perspectiva de vida, olhar para ele, olhar para o nosso Redentor, olhar para aquele que pagou o alto preço pelos nossos pecados, que comprou a nossa vida, que nos amou, que morreu e que ressuscitou. E nós podemos dizer, o nosso Redentor vive. Vamos ter um momento de oração. Feche seus olhos. Fale com o Senhor. A boa notícia de que Cristo Jesus ressuscitou. Se antes nós não tínhamos nada, se antes nós não tínhamos nenhuma esperança, se antes nós não tínhamos nenhuma esperança de cura para o pecado e iríamos caminhar para a morte eterna, agora em Cristo Jesus, a esperança da vida. Finalmente a boa notícia, o nosso Redentor vive. Entregue a sua vida, coloque as suas vidas nas mãos do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por sua palavra. Obrigado pela boa notícia, Pai, que chega até nós, que Cristo Jesus ressuscitou, Deus. Obrigado, Pai, pela notícia de que nós temos uma nova e viva esperança na cura do pecado, na reconciliação com Deus, na nossa ressurreição, Pai. De modo que nós, Deus, podemos confiar no Senhor, confiar hoje, saber que o Senhor está reinando, governando, dirigindo todas as coisas, ó Pai, e de saber, Deus, que chegará o grande dia do Senhor, Pai, onde essa presença, essa plenitude da presença do Senhor será perfeita, e nós juntamente, ó Deus, no lugar que o Senhor separou para nós, ó Pai, saber da morte, que Jesus pagou o preço, morreu a nossa morte, morreu em nosso lugar, mas ressuscitou, e com Ele nós também, uma nova vida. Glória ao Senhor por isso. Muito obrigado, Pai, que nesse dia tão especial, essa mensagem possa estar firme em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ternas consolações do Teu Santo Espírito esteja com cada um de vocês. Amém.